padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejando um domingo muito abençoado, lembrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. E assim lembrando, fixar que o tempo passa e nós não podemos desconectar os nossos corações do amor de Deus. Por isso aqui estamos juntos, como comunidade de fé, acolhendo a palavra santa de nosso Deus, a exemplo de Maria, que nos acompanha, ensinando-nos e motivando-nos a sermos discípulos e discípulas de Cristo, escutando a sua palavra. Lembro aqui São Gregório de Nazianzo, um bispo do século IV, pregando, ele nos adverte: vamos participar da festa da Páscoa, por enquanto ainda em figuras, embora mais claramente do que na antiga lei. Vamos participar da Páscoa, diferente da antiga lei, porque a Páscoa legal era, por assim dizer, uma figura muito velada da própria figura. Mas em breve participaremos de modo mais perfeito e ainda mais puro quando o Verbo vier beber conosco vinho novo no reino de seu Pai, revelando definitivamente o que até agora só em parte nos mostrou. A nossa Páscoa é sempre nova. Qual é essa bebida e esse conhecimento? A nós compete dizê-lo e ao Verbo compete ensinar e comunicar essa doutrina a seus discípulos, porque a doutrina daquele que alimenta é também alimento. Quanto a nós, participemos também dessa festa ritual, não segundo a letra, mas segundo o Evangelho, de modo perfeito, não imperfeito, para a eternidade, não temporariamente. Por isso precisamos estar atentos, como agora, acolhendo a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Amados e amadas de Deus, ali estavam Pedro, Tiago e João, num lugar à parte, sobre a alta montanha, onde Jesus se transfigura diante deles. E vem também Moisés e Elias conversando com Jesus, chamados que somos a participar do diálogo mais profundo com o coração de Deus. Encantou a Pedro, que até pediu: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, para ti, Moisés e Elias. Uma nuvem luminosa, enquanto Pedro estava falando, veio para dizer que o encantamento pelas coisas de Deus se desdobra em obediência. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso de escutar. Os discípulos se assustaram, porque a escuta de Deus retrabalha o nosso coração no mais profundo das nossas raízes. Por isso caíram por terra, com o rosto em terra. Jesus então os toca, dizendo: Levantai-vos, não tenhais medo. Não conteis a ninguém, diz ele também, esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Como diz São Leão Magno, o Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo fez resplandecer o seu corpo semelhante ao de todos os homens
que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada por Cristo, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio de São Leão Magno, não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da nossa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros, que somos nós, pudessem contar com a presença da promessa e a participação naquela glória que primeiro resplandecera em Cristo, nossa cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor disse, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino de Deus. E o apóstolo Paulo também completa dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Não tenhamos medo. Não nos deixemos acovardar em razão do medo. Ele está conosco. Com ele venceremos. Peçamos a graça de não nos deixar acovardar em nada pelo medo, mas de sermos sempre abertos, corajosos e generosos, nos oferecendo, porque nele, nos oferecendo, seremos todos redimidos e vitoriosos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira